Pessoal, como estão todos? Tudo bem com vocês? Olá, André. Olá, Dezinha. Tudo bom, Lara? Meus queridos, será que vocês poderiam me ajudar a dizer como é que tá o áudio, o vídeo? Se estão conseguindo me ouvir direitinho? Se está tudo ok? Eu fico muito preocupada com a visualização, com o som. Bom dia, Denise e Duda. Que linda vocês aqui. Oi, Lara, bom dia para você. Tá ótimo, né, Lara? Oh, muito obrigada. Que bom que tá tudo ok. Eu vou pedir para vocês irem logo se preparando também, pegando o evangelho de vocês, quem tiver, pegando uma água também para ser fluidificada. E aí a gente já vai fazer nossa prece inicial. Eu vou fazer essa pequena leitura do item que a gente vai estudar e a gente comenta em seguida. O capítulo que a gente vai dar início hoje é o capítulo 26 do Evangelho. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Os itens que a gente vai ler os itens 1 e 2. Dom de curar. É já no iniciozinho do capítulo. Olá, João, Roxana, Daniela Galvão. Muito bem, que bom que temos todos aqui comigo. Eu vou fazer logo nossa prece para a gente iniciar logo. E aí a gente já faz a leitura do Evangelho todos juntos, tá bom? Vamos lá. Quem quiser fechar os olhos, né, e se sentir confortável com isso, eu sinto mais concentração e conexão com o plano espiritual. Mestre Jesus, abrimos o nosso coração, as portas da nossa casa, para receber o Senhor e os teus anjos. Todos os nossos irmãos do plano espiritual sejam bem-vindos. E peço humildemente que nos visitem, nos acompanhem durante mais um Evangelho e que a gente possa, nesse momento, atrair todas as boas energias vindas lá das esferas do mais alto. Mestre Jesus, o Senhor que já nos disse que quando 2 ou mais pessoas falarem em teu nome, o Senhor ali estará. E é contigo que vamos dar início ao estudo desse Evangelho. Graças a Deus. Pois bem, gente, como eu havia dito já no início, é o capítulo 26 do Evangelho. O item que a gente vai estudar são os itens, na verdade, 1 e 2, é já do iniciozinho do capítulo. O capítulo fala: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dom de curar. Então já vamos abrir o capítulo assim num tema bem forte que a gente aborda muito, né? E ainda mais nos dias de hoje que a gente vem vivenciando todos os tipos de doença, não só essa doença, né, do Covid que teve que nos isolar mais dentro de casa, mas também tantas outras, depressão, né, doenças da alma e doenças físicas também. Então vamos lá, dar início à leitura. Quem quiser acompanhar, dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. São Mateus, capítulo 10, versículo 8.
Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Eu gosto muito desse capítulo, esse item especificamente, quando fala do dom da cura e essa questão moral, que é já dizer, dai de graça o que de graça recebestes. E eu penso que Jesus já colocou logo essa advertência aos discípulos, porque eu acho que em todos os tempos o homem sempre buscou de alguma forma tirar proveito de tudo, né? E sempre nessa tentativa de barganha com Deus também, porque na época dele, na época de Jesus, eram comuns as preces pagas, né? As pessoas pagavam para que outras pessoas rezassem por elas. Então, eu acho que essa mensagem dele já advertindo os discípulos, dando essas faculdades de cura e de expulsão dos demônios, que no caso são espíritos menos esclarecidos, são espíritos de ordem inferior ainda. Então, eu acho que quando Jesus concedeu a eles essas faculdades, esses atributos, já foi recomendando que eles soubessem usar todas essas aptidões sem desejar e nem exigir nada em troca. Jesus queria, acima de tudo, que os discípulos aproveitassem essa luz que eles estavam recebendo dentro deles para agir em benefício de todas aquelas pessoas que estavam necessitando, aliviando as dores delas, né, consolando elas, atenuando a cruz que elas estavam carregando. E Jesus deu essa luz a todos os seus discípulos sem cobrar nada deles, sem exigir. Ele recomendou. Estava no livre-arbítrio de cada discípulo saber usar aquelas faculdades que Jesus estava proporcionando a eles. E quando Jesus deu essas aptidões de cura e de expulsão dos demônios, ele estava iluminando cada um dos seus discípulos também. Ele proporcionou a cada um deles, acima de tudo, acho que grandes esclarecimentos, porque sentindo toda aquela força dentro deles, aquela capacidade também de poder ajudar daquela forma as pessoas que estavam ao redor deles, eles podiam sentir também que existia uma força maior ainda que eles, né? Que eram através deles que outros espíritos agiam, eles sem ainda ter condições de compreender, né, o que eles estavam fazendo, eles estavam também entendendo e sentindo, pelo menos sentindo, que existia uma força maior que eles, né? E assim, eu acho que trazendo para os dias de hoje, vocês já pararam para pensar em quantas oportunidades já nos foram colocadas em nosso caminho, que a gente agarrou, que a gente pegou sem que a gente precisasse dar nada em troca por isso? Deus sempre provê tudo na vida da gente, né? E Ele nunca cobrou também, nunca nenhuma remuneração por isso. E então eu fico pensando, como é que a gente pode cobrar por algo que a gente não pagou nada, né? Então é uma questão até de lógica, de honestidade, de justiça também.
Então, a mediunidade, por exemplo, ela não decorre de algo que exigiu uma contraprestação pecuniária da minha parte. Eu não precisei fazer cursos, comprar livros, assistir aulas. Eu já nasci com isso, com essa mediunidade, eu trouxe isso comigo. Não foi algo que eu adquiri comprando ou dando alguma coisa em troca. A gente não pode, então, comparar mediunidade de cura, mediunidade de conseguir dialogar com os espíritos, seja ouvindo, seja vendo, sentindo, com algo que a gente necessitou gastar algum dinheiro para adquirir conhecimento, como uma profissão. É claro também, a gente tem que deixar claro que o médium, ele também precisa se preparar. A partir do momento em que ele traz consigo essas faculdades mediúnicas, ele precisa se preparar principalmente no sentido moral. Claro, eu acho que lendo livros, você buscando fazer a reforma íntima, tendo contato, dividindo, compartilhando conhecimento com outras pessoas, mas isso é porque você busca fazer melhor, uma atuação melhor dessas faculdades que você recebeu de graça de Deus, né? E, assim, essa mediunidade, ela só é possível porque tem a intervenção dos espíritos. Você recebeu essa aptidão de compreender essas informações transmitidas por eles, mas o trabalho é deles, né? A mediunidade não é possível sem o concurso deles, né? Então, é preciso pensar, será que essa mediunidade que me foi concedida é para me servir de fonte de renda? Foi para isso que Deus me deu essa mediunidade? Então, os discípulos de Jesus, eles estavam sob a assistência dos espíritos. Todos eram supervisionados por Jesus, inclusive os espíritos. Então, essas curas, as expulsões dos espíritos menos esclarecidos e de ordem moral, de ordem inferior moral, essas atividades, elas eram feitas com o intermédio dos espíritos, eles eram os médiuns, era por intermédio deles, mas graças ao concurso, à intervenção dos espíritos, né? O trabalho era deles e é como até hoje isso acontece. O trabalho é deles, dos espíritos. Então, por exemplo, Chico Xavier, quando ele publicou seus livros, ele foi muito pressionado pela família para que ele tivesse algum proveito, tirasse algum proveito financeiro, né, com a venda dos livros, mas ele nunca cobrou nada. Ele simplesmente dizia que não era dele a obra. E Emmanuel, ele diz até que a mediunidade é como uma luz que é derramada sobre a nossa carne, né? Divaldo Franco, ressaltando essa questão da luz, Divaldo Franco conta até uma história que ele, quando o jovem procurou pelo Chico Xavier, ele pediu: Chico, eu quero trabalhar contigo, eu quero ficar mais tempo contigo, vamos ficar juntos, trabalhar juntos. Imagina tantas coisas que a gente seria capaz de fazer juntos. E aí, Chico, a gente até pode, Divaldo, mas nós somos como postes de luz, né? Cada poste precisa trabalhar separado, em lugares diferentes, para que eles pudessem iluminar mais lugares ainda, mais pessoas ainda. Kardec, ele diz que mediunidade é um atributo do espírito, né? É um patrimônio da alma. A gente, quando programou lá, quando se planejou para encarnar, a gente já trouxe conosco esses atributos. E a gente exterioriza, então, nos nossos corpos essas aptidões, esses atributos que a gente trouxe, né? Por exemplo, um médium de cura, né? Ele tem a assistência dos espíritos para
poder fazer, proporcionar a cura naquele paciente. Ele veio com os canais que permitem esse acesso dos espíritos superiores, que derramam os fluidos deles através do médium, e o médium e o fluido do espírito com o fluido do médium, o fluido vital do médium, é transmitido ao paciente, que vai lhe proporcionando a cura, né? Então, tudo tem interferência deles, é graças a eles. E quando eu penso assim, algumas pessoas já me comentaram assim, Carol, tem uma pessoa que ela tem mediunidade e ela diz qual vai ser o meu futuro, ela diz o que vai me acontecer, o que já me aconteceu, enfim. E eu fico pensando assim, essas pessoas que fazem isso, será que elas são assistidas por espíritos superiores? Será que espíritos superiores se dariam o trabalho de fazer algo assim, abusando da questão de dinheiro, financeira de pessoas, para poder dar informações para elas vindas do plano espiritual, né? Eu acho que cada um precisa pensar direitinho nesse ponto. E porque assim, por essa questão moral mesmo, é que você também trazendo para aqui para o Evangelho essa questão da expulsão dos espíritos ligada a essa questão moral, a gente sabe que até você conseguir dialogar para conseguir convencer um espírito a se afastar, a deixar de prejudicar um irmão encarnado, você precisa ter uma superioridade moral, né? Você não vai conseguir fazer isso se não tiver. Então, graças à superioridade moral do espírito que assiste o médium, é que isso é possível, né? Então, é preciso pensar quem você está procurando para pedir ajuda. Uma pessoa que cobra por isso, né, que exige dinheiro para fazer esse tipo de ajuda, está contra os ensinamentos de Jesus, porque a primeira coisa que ele disse é que dá de graça o que de graça recebestes. Ele falou isso para os discípulos, e isso serve de exemplo para todos nós aqui, nos dias de hoje e nos dias que estão por vir ainda. Eu acredito que isso vai aumentar cada vez mais. No Antigo Testamento tem até um profeta, Joel, que disse no capítulo 2, versículo 28, ele disse, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então é algo que vai crescer, vai aumentar cada vez mais na humanidade. E precisa a gente se educar moralmente, já começando por isso. Dai de graça o que de graça recebeste. Porque como Jesus e os espíritos aqui comentaram, é preciso que a gente use essas aptidões para aliviar o sofrimento, para ajudar a propagação da fé, né? Porque isso fortalece a fé da gente e daquele paciente. E diz para que não fazer disso um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Um objeto de especulação porque a gente sabe que atrai curiosos, que tem pessoas que estão mais atraídas pelos fenômenos. Mas não usar isso como especulação, não foi para isso que Jesus e nem os espíritos superiores permitem que as pessoas obtenham essas faculdades, né, de cura, de expulsão dos demônios. E não pode também usar como um meio de vida, não é uma fonte de renda para você, né? Então, o que vamos fazer com tudo isso, com todas essas informações que a gente tem, e
com todas essas aptidões, esses atributos do Espírito, quando se Deus nos escolheu e permitiu que a gente trouxesse isso conosco, o que vamos fazer com isso? Como vamos aproveitar essas faculdades? Pensando que mediunidade é, acima de tudo, um elemento renovador moral que nos é concedido, então a gente precisa colocar isso em prática, né? A renovação moral, a partir das nossas ações, das nossas obras. A gente conhece uma árvore a partir dos frutos dela. Então eu lembro muito nos dias de hoje, como o caso do Chico, do Divaldo. As obras deles, né? A gente vê que eles foram... Chico foi um grande médium, Divaldo ainda é. Então você vê que as obras deles, tudo que eles fizeram, sem querer nada em troca, sem querer enriquecer e ganhar dinheiro com isso. Então a gente vê a beleza que existe em você trazer essas faculdades, né, vindas do plano superior. A gente trouxe isso dentro da gente. E é preciso a gente educar e trabalhar isso, né, dentro de nós. Gente, são 2 itens pequenos, mas que é muito importante. E eu gosto muito dessa parte. Nos traz, nos permite muitas reflexões a respeito. Ainda mais quem trabalha, quem costuma frequentar casas espíritas, né? E eu acho que era isso mais ou menos que eu gostaria de expor para vocês. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa também, acrescentar algo que a gente possa compartilhar, conversar a respeito. Mas eu agradeço todos, a companhia de todos vocês aqui, porque isso aqui é esclarecimento e renovação moral e tudo que Jesus traz para a gente, a luz, interpretada à luz dos Espíritos, nos proporciona grandes riquezas morais, né? Nunca riqueza financeira. Gente, então, já que a gente finalizou aqui nossos comentários, nossas reflexões, eu vou fazer a nossa prece final de encerramento e vou me despedir em seguida de vocês, tá bom? Quem quiser fechar os olhos. Pai Todo-Poderoso, Deus de infinita bondade, misericórdia e justiça, que Tua luz invada o coração de todos nós, que essas Suas energias de amor se estendam por todas as nossas casas, nossos familiares, fazendo uma limpeza, trazendo harmonia e equilíbrio para todos nós. Te agradecemos por nos proteger, nos amparar, cuidar individualmente de cada um de nós. Muito obrigado por esse momento, pela companhia dos bons espíritos durante o Evangelho. Que Deus nos abençoe, que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Gente, muito obrigada mais uma vez pela companhia de todos. É uma alegria revê-los aqui. Essa live vai ficar salva no Instagram. A gente vai colocar também no YouTube. E espero que vocês tenham gostado. Compartilhem quem tiver gostado. E até a próxima, tá? Um beijo grande. Tchau.